nós podemos ter esse conhecimento que Deus sempre procurou a oração, que Deus sempre procurou ter essa comunhão com seu Pai. Nos evangelhos encontramos a nosso Senhor Jesus afastando-se dos discípulos muitas vezes para fazer sua oração. Nosso Senhor Jesus, pois sempre teve esse caminho de viver nessa unidade com seu Pai. Algo que os cristãos temos que também viver. Porque o que hoje ensinou nosso Senhor Jesus a seus apóstolos como oração, começa dizendo Pai. Então, irmãos e irmãs, a semelhança do filho que tem comunhão com seu Pai, que tem essa vida de diálogo com seu Pai, onde se une o coração do filho com o coração do Pai, é também, irmãos e irmãs, a vida de nós, porque nós somos filhos e Deus nosso Pai, e nós também vivamos esse caminho, o caminho da oração. Agora, essa inquietude, irmãos e irmãs, porque nasce para estes apóstolos, um deles, depois que nosso Senhor Jesus terminou de rezar, um deles pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Oxalá pudéssemos nós também, irmãos e irmãs, nesse caminho da vida de cristão, da vida de conhecer isto que é a palavra de Deus, entender que nosso Senhor Jesus sempre estava em oração, pudéssemos também nós ter essa inquietude de viver a oração, indispensável para o ser humano. É indispensável que não ora, irmãos e irmãs, a vida para ele é muito difícil. Nosso Senhor Jesus, então, fazia sempre sua oração. Por que teve este homem a inquietude, ou um dos apóstolos, essa inquietude de pedir-lhe a Deus: ensina-nos a rezar? Porque, irmãos e irmãs, a oração transforma. A oração verdadeiramente dá uma vida diferente a nossas vidas e transforma nosso ser, irmãos e irmãs. Sim, quem muitas vezes de vocês não estava numa situação difícil, num momento de dor, de tristeza, de angústia, e no momento a alma, a consciência, essa alma, esse Deus que está presente, vem aqui a rezar, vem comigo, sim, e no momento nos colocamos nessa oração, esvaziamos aquilo que tínhamos dentro, e no momento Deus nos transforma, Deus nos dá, sim, um caminho diferente, um pensar diferente, um sentir diferente, e essa coisa diferente é uma coisa melhor para a nossa vida. Por isso transforma a oração, irmãos e irmãs. Sim, e uma oração muito importante para a nossa vida. E hoje nos quer levar nosso Senhor com esta palavra, nosso Deus, à semelhança deste homem Abraão. Abraão tem uma oração muito especial, porque Abraão vai pedir algo a Deus. Deus vai fazer justiça. Deus vai colocar sua justiça em duas cidades, Sodoma e Gomorra, porque ali chegou que esse clamor falava que essas cidades, o pecado é muito.
agravou-se a condição de pecado. É muito o pecado que tem essas cidades. Então, Deus vai fazer justiça. Deus não pode permitir o pecado. O ser humano é quem aceita o pecado em sua vida, mas Deus não. Perdidas as cidades. O pecado totalmente presente nessas cidades. Por quê? Sabemos, porque quando Abraão começou a interceder por esses povos, não encontrou pessoas justas nessas cidades. Não se encontrou pessoas que pudessem, nessa condição de Deus, nesse pedir de Abraão, se existissem justos, eles morreriam também pela culpa dos pecadores. E Deus falou: não, se existissem justos ali, eu não vou destruir a cidade. E essa oração, irmãos e irmãs, essa oração de intercessão, sim, uma oração de intercessão, muito importante para a vida do cristão, porque é uma oração que Deus nos convida a viver. Por que, irmãos e irmãs? Porque na oração de intercessão, Deus nos leva a a fazer que sua misericórdia esteja presente na vida dos demais. Sim, é interessante isso, irmãos e irmãs. Como Deus nos coloca, irmãos e irmãs, para que as pessoas por as quais nós oramos possam ter a misericórdia de Deus. Interessante porque Deus não precisa de nós. Deus não precisa que nós estemos pedindo-lhe por aqueles que estão vivendo, sim, na vida do pecado, sim, uma condição de tristeza, uma condição onde, não tem, pois essa luz para fazer sua caminhada conforme a vida feliz que Deus quer que nós vivamos e que nós procuramos. Deus não precisa, Deus conhece nossos corações, Deus sabe o que precisamos, Deus sabe o que necessitamos. Deus não necessita isso, mas nós sim, irmãos e irmãs, nós necessitamos conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, irmãos e irmãs, Deus nos permite ser iguais a Ele. Ele dá sua misericórdia, mas Ele quer dar sua misericórdia por meio de nós. Isso é bonito, irmãos e irmãs. Sim, que por meio de mim possa chegar a misericórdia aos demais, esse perdão aos demais, que aquelas outras pessoas possam voltar a Deus, porque eu, sim, pedi a Deus isso, porque eu roguei a Deus para isso. Mas para isso, irmãos e irmãs, precisamos amar. Sim, amar. Eu pergunto, vocês fazem oração para interceder pelas pessoas, seja família, seja amigo, seja conhecido, seja um inimigo, quem seja? Vocês fazem oração? Bom, podemos falar que aqueles que fazem oração são as pessoas que amam, sim, porque ninguém vai ir dar algo a outra pessoa se não se tem esse amor. Quando não se tem amor, irmãos e irmãs, simplesmente não lembramos, simplesmente não pensamos em ninguém,
sim, somente está nossa própria vida. Por isso, nosso Senhor Jesus nos convida, irmãos e irmãs, a viver este caminho. É um caminho que nos ajuda muito a crescer em nossa vida de fé. É importantíssimo, então, irmãos e irmãs, que possamos viver essa oração de intercessão. Não deixemos nunca, sim, de ter esse amor por os demais. Um momento sentir, assim como sentiu Abraão, como é que vão morrer as pessoas. Não pode ser assim. Não podem ser destruídas as pessoas. E Abraão pediu a Deus: Senhor, sim, não faça isso. Podemos olhar que talvez Abraão tem mais misericórdia que Deus. Porque talvez Abraão está falando: Senhor, se você é o Deus de misericórdia, o Deus do perdão, sim. Mas, irmãos e irmãs, Deus quer que tenhamos essa experiência em nossa vida de cristãos. Ser intercessores por os demais. Eu estava escutando, sim, que um exemplo muito importante é Santo Agostinho. Santo Agostinho. Conhecem a Agostinho? Conhecem a sua mãe? Quem foi sua mãe? Sim. Essa mãe, que fez por Santo Agostinho? Rezou. Sim, rezou. Quantos anos rezou? Muitos anos. Sim. E ela viveu esse caminho de amor, sim, por seu filho. Porque ela não queria ver a seu filho perdido, ela não queria ver a seu filho morto. O filho, pois, na vida, sim, na vida de prazer, gostosa. E ela não queria ver assim a seu filho, ela amava a seu filho. E Deus deu, por meio dela, a Santo Agostinho a misericórdia. E Santo Agostinho virou sua vida, entrou no caminho com Deus e agora é reconhecido como santo. Sim. E a mãe dele que é santa, é uma santa também, Santa Mônica, irmãos e irmãs. Vem como Deus nos eleva, como Deus nos faz crescer nossa vida cristã, como Deus nos convida a viver em nosso coração essa vontade, esse amor dele. Vamos então, irmãos e irmãs, a viver este caminho, o caminho da oração, o caminho que também nos leva a crescer na vida de santidade. Amém.